Levítico 8. A consagração de Arão e seus filhos como sacerdotes. O 8º capítulo do Levítico descreve o processo de consagração de Arão e seus filhos como sacerdotes. Inclui a preparação e a realização dos rituais necessários para a santificação e o estabelecimento dos sacerdotes para seu serviço no tabernáculo. Levítico 8. O Senhor disse a Moisés: leva Arão e seus filhos com ele, e as vestes, o azeite da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães ázimos. E reunirás toda a congregação à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe ordenara, e a congregação foi reunida à entrada da tenda do encontro. Moisés disse à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés fez aproximar Arão e seus filhos e os lavou com água. Moisés vestiu Arão com a túnica e cingiu com o cinto, e sobre ele pôs o manto, e a estola sacerdotal, e o efode, e cingiu com o cinto do efode, e o ajustou com ele. Então Moisés pôs sobre a cabeça de Arão o peitoral do juízo, e no peitoral pôs o Uri e o Tumi. Depois Moisés pôs a mitra sobre a cabeça de Arão e pôs sobre a mitra, à frente, a placa de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que estava nele, e o santificou. E do azeite aspergiu sobre o altar 7 vezes, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, para o santificar. Depois Moisés derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para o santificar. Moisés fez aproximar os filhos de Arão e os vestiu com túnicas, e os cingiu com cintos e os pôs as tiaras sobre a cabeça deles, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois Moisés tomou o novilho da oferta pelo pecado e fez Arão e seus filhos pôr as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Matou e tomou o sangue e com o dedo pôs sobre os chifres do altar em redor e purificou o altar, o resto do sangue derramou à base do altar. Depois Moisés tomou toda a gordura que estava sobre as entranhas, o redenho do fígado e os 2 rins e toda a gordura que estava sobre eles, e queimou sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a pele, e o excremento, queimou-os com fogo fora do acampamento, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois Moisés tomou um carneiro e fez com que Arão e seus filhos pusessem as mãos sobre a cabeça do carneiro. Matou-o e Moisés aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Depois Moisés cortou o carneiro em pedaços e queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavar as entranhas e as pernas com água e Moisés queimou tudo sobre o altar. Era um holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Moisés tomou o outro carneiro, o carneiro da consagração, e fez com que Arão e seus filhos pusessem as mãos sobre a cabeça do carneiro. Matou-o e Moisés tomou do sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da mão direita e sobre o dedo grande do pé direito. Depois Moisés fez o mesmo com os filhos de Arão. Depois Moisés tomou do sangue que estava sobre o altar e do azeite da unção e aspergiu sobre Arão e sobre suas vestes, e sobre seus filhos e sobre as vestes deles, e os santificou, ele e suas vestes, e seus filhos e as vestes deles. Depois Moisés fez que Arão e seus filhos ficassem à entrada da tenda do encontro e os lavou com água. Depois Moisés vestiu Arão com as vestes e o ungiu com o azeite da unção e o santificou para que fosse sacerdote do Senhor. Moisés fez o mesmo com os filhos de Arão e os vestiu com túnicas e os cingiu com cintos e pôs sobre a cabeça deles as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois Moisés fez o sacrifício de expiação, e fez Arão e seus filhos pôr as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Matou-o e Moisés tomou do sangue e o pôs sobre os chifres do altar em redor e purificou o altar, o resto do sangue derramou-o à base do altar. Depois Moisés tomou toda a gordura que estava sobre as entranhas, e os rins, e a gordura do fígado e queimou tudo sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a pele, e o excremento, queimou-os com fogo fora do acampamento. Depois Moisés fez o sacrifício do holocausto e fez Arão e seus filhos pôr as mãos sobre a cabeça do carneiro. Matou-o e Moisés aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Depois Moisés cortou o carneiro em pedaços e queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavar as entranhas e as pernas com água e Moisés queimou tudo sobre o altar. Era um holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Depois Moisés fez a oferta de cereais e tomou um punhado da flor de farinha e do azeite, com todo o incenso, e queimou isso sobre o altar, como memorial, como oferta queimada de aroma agradável ao Senhor.
Moisés fez que Arão e seus filhos ficassem à entrada da tenda do encontro, e os santificou, e ofereceu a oferta de expiação e a oferta do holocausto, e fez a oferta de cereais. Assim Moisés fez o que o Senhor ordenara. E Moisés abençoou o povo, e subiu ao monte. Depois Moisés e Arão entraram na tenda do encontro e saíram e abençoaram o povo. Então a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E saiu fogo diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e todo o povo viu isso e gritou e caiu sobre o seu rosto. Este foi o fim deste capítulo. Que Deus seja louvado. Se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos. Comente em que cidade você está. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Uma boa continuação.